Ótimo. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Marcelo Pinto, sou diretor, sócio fundador da PPM Titas, que é a empresa parceira da TOTUS, parceira para automação do chão de fábrica, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o TOTUS MES, mas temos um convidado especial, que é o Leonardo da Santronic. Então, no decorrer dessa apresentação, vocês verão o case da Santronic, mas eu vou iniciar com uma breve apresentação aqui sobre os conceitos do TOTUS MES e como ele ajuda vocês na jornada 4.0. Mas antes de mais nada, eu gostaria que os aqui presentes pudessem dar um olá no chat para falar que estão me ouvindo bem. Minha câmera não está funcionando, então eu acho que nós vamos ver só os slides comigo, mas pelo menos para vocês darem um alô aqui no chat, para que está tudo ok. Bom dia, quem é que pode me falar se está escutando bem para a gente dar seguimento? Muito bom, José Inácio, grato. Então, já tendo um ok aqui, Juliana, Fábio, vamos lá, vamos começar. Então, gente, primeiro eu vou apresentar aqui um pouquinho para vocês, né? O que a gente entende como jornada 4.0, né? Que é o que está no fundo, né, do nosso tema de hoje, né? E para falar de jornada 4.0, eu gosto de ir para o material, eu brinco que eu sou indústria 4.0 raiz, então eu uso o material da Acatec, da Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, e nesse material vocês veem aí uma figurinha bonitinha, que a Acatec, ela resumiu muito bem o que é uma jornada 4.0. Primeiro que uma jornada 4.0 comum começa, na verdade, na terceira revolução industrial, né? Esse lado esquerdo aqui do slide de digitalização foi lá nos anos 70, anos 80, aqui no Brasil, que a gente começou a usar CLP, CNC, softwares SCADA, para a gente fazer a computadorização das máquinas, né? Então, isso foi o começo da terceira revolução industrial. E lá nos anos 90, a gente começou a conectar as máquinas com o ERP, usando o conceito do MES, né? Usando os sistemas MES. Então, notem que CLP, CNC, SCADA, automação de máquina, digitalização do chão de fábrica com MES, são tecnologias 3.0, né? E o que caracteriza as tecnologias 4.0? O que caracteriza a quarta revolução industrial? Lá em 2011, a Acatec cunhou esse termo na Alemanha, porque se consolidaram as tecnologias de IoT, a internet das coisas, né? Então, aquilo que já existia nas nossas fábricas, né, as máquinas computadorizadas, o MES no chão de fábrica, veio somar os sensores IoT, tipo sensor de vibração, temperatura, de motor elétrico, que é como a WEG, né, entrou nesse segmento de indústria 4.0, por exemplo, que a gente começou a trazer mais visibilidade do chão de fábrica, né? Então, além de eu ter os dados do controlador da máquina capturados ali pelo MES, eu ter os dados da fábrica digitalizados, eliminando o papel de apontamento de produção, paradas, qualidade, né, etc. A gente começou a ter dados também de novos sensores que eu coloco ali no motor, vejo vibração, temperatura e vejo se ele tem alguma anomalia ou não, e a gente começa a trazer dados para alimentar algoritmos de inteligência artificial. Então, a gente começa na indústria 4.0 a conectar o CLP da máquina, o MES, conectar sensores IoTs e usar esses dados em tempo real como matéria-prima dos algoritmos de inteligência artificial. Por que transparência, né? Eu passo a ter um mar de dados da minha fábrica e a inteligência artificial traz para a superfície aquilo que é importante para mim. O motor que está com uma anomalia, né? Um alarme que vem ali de uma inspeção de qualidade no MES, né? Um alarme que vem de uma parada, um alarme que vem do próprio controlador da máquina. Então, a gente começa a usar essas informações e alimentar algoritmos de inteligência artificial para identificar a anomalia, para fazer a predição, né, de quando vai quebrar, de quando aquela anomalia vai produzir refúgio na linha de produção, né? E até mesmo usar a inteligência artificial para a gente realimentar ali o nosso operador ou as máquinas com sugestões de como ajustar a máquina para eliminar aquela anomalia e retomar as condições ideais de produtividade, de qualidade. Então, essa é a história da indústria 4.0, gente. Essa é a alma da indústria 4.0.
tem manufatura aditiva, tem sistemas de realidade aumentada, realidade virtual e etc. Mas a alma é a gente digitalizar o chão de fábrica, ter informações em tempo real e começar a usar a inteligência artificial para nos apoiar no dia a dia da fábrica. O grande barato disso é que com a fábrica digitalizada, a gente tem aqui, vamos supor, um problema, um evento aqui, uma anomalia, um problema. Com a digitalização, os dados do MES, os dados conectados ali do controlador da máquina, eu consigo rapidamente entender o que está acontecendo relacionado àquele problema. Com o apoio da inteligência artificial, a gente começa a chegar mais rápido no entendimento da causa raiz e na definição de uma contramedida. E com isso, a gente consegue acelerar esse ciclo, né? Tudo isso que a gente faz no nosso dia a dia, sem dados em tempo real e sem inteligência artificial, será acelerado, né, conforme a gente vai evoluindo na nossa jornada 4.0. Então, nós vamos chegar no momento em que as máquinas identificam a anomalia e que os sistemas com inteligência artificial nos indicam as contramedidas e a gente começa a resolver, identificar e resolver o problema muito mais rapidamente, né? E é isso daqui que vão fazer as empresas, né? Vai fazer as empresas ganhar dinheiro, gente, porque ao invés da parada, eu tenho a máquina trabalhando mais rápido. Ao invés de produzir refúgio, eu tenho as máquinas produzindo peças boas mais rápido. E para vocês terem uma ideia daqueles passos da jornada da Acatec, é importante vocês saberem, o mundo não está rodando fábrica com inteligência artificial. O mundo está, nesse momento, 80%, segundo pesquisas feitas pelo Maturity Center, que também é um instituto ligado à indústria 4.0 lá na Alemanha, a maioria das fábricas, 80% das fábricas, está no momento tirando o papel do chão de fábrica. Está no momento implantando MES, eliminando as informações que são em papel e depois digitadas, porque elas não alimentam os algoritmos de inteligência artificial. Então, o primeiro grande movimento é tirar o papel do chão de fábrica com MES, e você note que já tem algumas fábricas que já estão usufruindo também dos sensores IoTs para vibração de temperatura, temperatura das coisas, né? Para dar alerta ali daquelas coisas que podem não estar funcionando bem, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um mundo se preparando para receber os dados em tempo real e depois começar a usar a inteligência artificial. Lógico que a gente já tem cases de inteligência artificial, mas são, vamos dizer assim, projetos pilotos, provas de conceito, algo muito concentrado mesmo na gestão ali de ativos, manutenção preditiva, e a gente ainda não tem fábricas no mundo onde a gente toma decisão apoiado em inteligência artificial, né? Então, isso é algo que vai surgir em breve, assim que as fábricas começarem a estar mais conectadas e mais digitalizadas, que é o tema de hoje aqui da nossa apresentação. O que é legal? Esses 80%, quem está implantando o MES já está ganhando muito dinheiro, gente. Está vendo aqui, olha, nós temos ganhos relatados, né, de redução de paradas não planejadas, né, de aumento de OEE. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente reduz paradas não planejadas, melhora o OEE da fábrica, a gente também reduz os custos de mão de obra, mais produtividade, menor custo de mão de obra em relação ao volume produzido no turno, né? A gente consegue melhores margens, né? Quando a gente também tem a digitalização do chão de fábrica, a gente também está digitalizando as inspeções de qualidade no processo. Então, a gente também consegue fazer checklists, inspeções e mais rapidamente chegar ali a anomalias que podem nos levar a produzir refugos ou retrabalhos, e com isso a gente consegue mais rapidamente e estabilizar o processo, estabilizar a máquina e ganhar, na redução de refugos, ganhar o custo da não qualidade, né? Também notem, manutenção, né? Redução de custos de manutenção. Aqueles 4%, sensorzinho IoT, vibração, temperatura, alertas automáticos de que minha máquina está com alguma anomalia, também nos ajudam a reagir mais rápido e fazer uma manutenção preventiva em vez de uma corretiva, também nos ajudando a reduzir custos de manutenção. E uma coisa que está crescendo muito é a gente usar o MES, a digitalização, para também otimizar a intralogística, o ressuprimento de matéria-prima, de componentes para as máquinas, para as linhas de montagem, para as linhas de produção. Então, a gente vai notar
que enquanto a gente está começando a jornada 4.0, aqueles 80%, a gente já está colhendo benefícios que dão rápido payback, né? Então, o investimento em tecnologia nessa jornada não é para fazer bonito, estamos fazendo uma jornada 4.0. Não, é para acelerar a identificação e solução de problemas e para fazer a gente ser mais produtivo e a gente reduzir custos e ter uma margem, um lucro maior e com isso ter um rápido payback da tecnologia e usar esse ganho, né, de margem para melhorar a nossa competitividade no mercado. Então, quando a gente vê essa história, o que é importante a gente dizer? Não basta eu pensar que eu tenho que começar essa jornada passo a passo. Eu também tenho que entender qual é a minha maturidade. Pequenas, médias, grandes indústrias têm maturidades diferentes. Às vezes, fábricas de uma mesma grande indústria, as fábricas têm maturidade diferentes entre si. Às vezes, uma fábrica, áreas diferentes dentro da mesma fábrica, têm maturidades diferentes entre si. Então, o que a gente tem hoje como fórmula aí do sucesso, né, nosso aprendizado em mais de 20 anos, digitalizando o chão de fábrica, primeiro, a gente reconhecer a nossa maturidade, né? Aonde eu me encontro, porque da onde eu me encontro, cada um vai identificar o seu ponto de partida na sua jornada 4.0. E é isso que a gente tem ajudado os nossos clientes. A gente tem ajudado os nossos clientes a identificar em que maturidade você se encontra na gestão da produção, na gestão da qualidade, da manutenção, da logística industrial, e a gente ajudar a definir o seu ponto de partida e como pode ser o seu passo a passo, né? A gente tem uma visão, vamos dizer assim, global dessa jornada. Então, a gente já enxergou, olha, pessoal, dá para a gente sonhar em ter o ERP controlando estoque, né? Controlando ordem de produção, controlando qualidade, manutenção, e dá para a gente entender que o TOTUS MES ele pode ter um apontamento ali no chão de fábrica digital, em tablets, em PCs no chão de fábrica, né? Eliminando o papel e um industrial gateway que a gente fala, que é algum grau de sensoriamento ali da máquina, né? Então, a gente vai fazer assim uma coleta de dados que nos permita ver se a máquina está produzindo, se a máquina está na velocidade padrão, se a máquina está mais lenta do que o padrão. Então, às vezes, um simples clique da máquina, a gente também identifica que a máquina parou e que horas que a máquina volta a produzir, né? Então, é muito simplesinho ali uma estação de coleta de dados para o operador, para a máquina, que nos permita, então, monitorar a ordem de produção em tempo real, a quantidade boa, a quantidade refugada, as paradas para reportar essas ordens de produção para o ERP, ao mesmo tempo que está calculando o OEE. Essa estação de apontamento também permite a gente digitalizar a inspeção de qualidade, mas isso pode ser um passo a passo. Primeiro, ordem de produção, depois, inspeção de qualidade. Depois, eu posso começar a fazer também aqui o apontamento de vida útil de minhas ferramentas, meus moldes, meus estampos, né, minhas ferramentas de corte. Eu posso fazer também, passo a passo aqui, em algum momento, uma identificação dos meus lotes, do consumo real das minhas matérias-primas ou até dos pontos de ressuprimento para disparar o reabastecimento das minhas máquinas, das minhas linhas de montagem, né? Então, vocês notem que a gente vai digitalizando um posto de trabalho no chão de fábrica e, ao mesmo tempo, tirando o papel dos documentos, dos desenhos, ao mesmo tempo, tirando aquelas papeletas de solicitação de apoio à manutenção, solicitação de apoio à ferramentaria, à área de qualidade, né, que a gente chama isso daqui de cadeia de ajuda. Então, a gente vai construindo, né, um passo a passo, essa foto completa, que vai promovendo aquela digitalização do passo 2 da jornada da Acatec. Mas a gente também já tem as tecnologias com o TOTUS MES da plataforma IoT para a gente ligar aquele sensorzinho de vibração, temperatura do motor, aquele sensor wireless. Aonde vai essa informação? Vai para a internet das coisas? O que é a internet das coisas? É uma plataforma IoT, óbvio, né, na nuvem, e é uma plataforma que permite a gente montar dashboards, verificar as máquinas, a saúde da máquina, né? Então, não só o OEE da máquina, se ela está produzindo a parada, mas se ela está vibrando, está aquecendo, né? E, ao mesmo tempo, lá na internet das coisas, a gente também tem a plataforma de inteligência artificial que pega todos esses dados, seja do MES, seja do controlador da máquina,
não é? Seja do ERP, e usa esses dados para alimentar os algoritmos de inteligência artificial, como eu já expliquei ao longo da jornada. Mas o que a gente aprendeu? Não dá para colocar tudo isso de uma vez. Identificando a maturidade de cada empresa, né, o que a gente fez? A gente lançou uma nova versão do TOTUS MES que permite a gente configurar o software passo a passo. Então, a tela do operador, por exemplo, eu posso arrastar e soltar apenas o apontamento de ordem de produção. Está maduro agora eu vou arrastar e soltar e vou fazer o apontamento de paradas do OEE. Agora eu arrasto e solto e trago o componentezinho aqui da cadeia de ajuda. Agora eu arrasto e solto, depois que eu estabilizei essa parte básica de OEE, de ordem de produção, inspeção de qualidade. Então, a gente tem hoje um software que permite que a gente possa evoluir passo a passo, sem a necessidade de customizar a tela, né? E num simples arrasta e solta, a gente introduzir, conforme a gente consolida cada passo da maturidade do nosso cliente, a gente traz na base do arrasta e solta essas novas funcionalidades e a gente vai evoluindo sem precisar fazer grandes investimentos ali em atualização de versão, de módulo, etc. Já está tudo embarcado e no arrasta e solta a gente vai evoluindo no uso. Da mesma maneira, eu posso fazer o arrasta e solta do dashboard, né? Então, vou começar primeiro com os componentes ligados à ordem de produção, atendimento, do plano previsto da ordem por dia, a gente depois traz ali os indicadores de OE, ou um Gantt antes até de quanto a máquina produziu ao longo do turno, quando que ela parou, né? E depois eu posso trazer outros objetos dos outros módulos, conforme a gente avança o uso no chão de fábrica. Também é na base do arrasta e solta que a gente monta os relatórios, personaliza o relatório como se fosse uma tabela dinâmica do Excel, coloca a coluna, tira a coluna, pivota a coluna, né? E o sensoriamento, Marcelo? E a minha fábrica, ela tem 40 anos, eu tenho máquinas de 30 anos, eu não tenho máquinas modernas, eu não consigo conectar minhas máquinas no TOTUS MES. Consegue sim. A gente fornece para essas máquinas um hardware que a gente chama de IoT, que é um coletorzinho que pega um clique, ele tem sinais ali, como se fosse um relé, os sinais 24 volts da máquina, a gente recebe ali os pulsos que indicam que a máquina está produzindo ou que ela parou, e com isso eu tenho o básico já de produção, paradas, ritmo, né? O OEE, aquilo que eu preciso para o OEE da máquina, eu tenho com um coletorzinho desse daqui que eu coloco ao lado de uma máquina de 30, 40 anos e com o relézinho da máquina a gente consegue monitorá-la em tempo real. Mas a gente também tem câmeras IoT para a gente também usar a imagem, né, para ver se a máquina está produzindo, se a máquina está parada, imagem para fazer uma inspeção de qualidade, né, se a peça está no dimensional correto, se ela está com algum risco, alguma bolha, alguma coisa que também nos indique uma não qualidade. Então, a gente também já está sofisticando a coleta de dados para a gente poder ter uma coleta não invasiva, vamos dizer assim, usando câmeras com inteligência artificial. Agora, a minha máquina é moderna, eu tenho um PLC na máquina, já tenho uma porta Ethernet. Nós também temos no TOTUS MES um pedaço de software que fala a língua dos PLCs embarcado nas máquinas, né? São mais de 30 drivers de comunicação para falar com o PLC da Siemens, da Rockwell, da Schneider, da WEG, para falar com sistemas SCADA supervisório, para falar com sensores IoT, para falar com algum sisteminha que tem lá no chão de fábrica que tem um SQL. Então, a gente tem uma altíssima conectividade com quem tem conectividade, né, com as máquinas que já têm alguma conectividade disponível, mas a gente também pode pegar aquelas máquinas antigas que não vieram com nenhuma porta de comunicação e comunicar usando o nosso hardwarezinho IoT e conectar a sua máquina com o TOTUS MES. Então, com essa facilidade, a gente criou condições de fazer um passo a passo, mas a gente pensou também o seguinte: eu tenho que ter templates. Porque, por exemplo, e se eu tenho uma indústria que faz receitas, né, que tem ingrediente A, B, C, mistura e depois invasa, né? A aplicação do TOTUS MES nesse tipo de indústria tem características específicas, tem salas de pesagem, dosimetria, o TOTUS MES conecta com balança, tem todo o aspecto de integração, às vezes, com o PLC, que está embarcado aqui na automação dessa mistura para a gente pegar o consumo real do ingrediente A, do ingrediente B, do ingrediente C, né? A gente poder até historiar alguma variável de processo que é crítica para você
aprovar a batelada, né, a tua qualidade. E aí tem todo um jeitão de fazer a gestão de linhas de invase, né, que muitas vezes são compostas por enchedora, rotuladora, tampadora, encaixotadora e assim por diante, né? Então, a gente já tem templates típicos para indústrias de processo que fazem receitas. Nós também criamos templates típicos, por exemplo, para a indústria de manufatura discreta, a usinagem, né? Usinagem antes era simples, né, gente? Tinha um torno, tinha um centro de usinagem usinando uma peça. Hoje a gente vê os centros de usinagem com duplo pallet, né? Mesa dupla. Enquanto eu estou fazendo a peça A, usinando a peça A, lá na outra mesa eu estou colocando uma peça B, que vai girar a mesa e a peça B vai ser usinada na sequência de A, depois volta A, volta B, volta A, volta B. E a gente tem, na verdade, duas ordens de produção sendo usinadas simultaneamente naquele mesmo centro de usinagem, duas ordens de produção com variações no tempo padrão. Então, uma ordem tem um tempo padrão, a outra tem um tempo padrão um pouco diferente. E a gente tem um único AE do centro de usinagem produzindo duas ordens com dois tempos padrões. Então, a gente criou templates para resolver, vamos dizer assim, né, essas encrencas aí que existem no chão de fábrica para você, ao mesmo tempo que controla o AE, reportar duas ordens de produção. Pior ainda, numa máquina de corte a laser, uma máquina de corte a laser, corte de chapas, a gente tem um nest, uma chapa, a gente vai cortar diferentes peças, né, diferentes quantidades de diferentes peças na mesma chapa para fazer o melhor aproveitamento dessa chapa, né? Então, é a mesma coisa, eu estou ali fazendo um plano de corte, que tem um tempo para o plano de corte, que tem um OEE para esse plano de corte, mas que, na verdade, tem que reportar para o ERP diferentes peças, né? Diferentes quantidades. Eu posso ter refugo numa peça de uma ordem e não ter o refugo da outra. Então, são encrencas, né? Que, na verdade, parecem simples, mas quando você vai automatizar, precisa de um sistema que dê condições de você resolver esses problemas de um modo integrado com PCP, de um modo integrado com report, para você ter acurácia de estoque e acurácia de custo de cada ordem de produção. Da mesma maneira, nas injetoras de plástico, né? Antigamente era um molde, uma peça, agora é um molde N peças. Não, molde N peças tem faz tempo, mas agora é um molde com o lado esquerdo, o lado direito, o topo, a base, né, da peça que você vai querer montar. Então, eu tenho 4 SKUs, eu tenho 4 itens semi-acabados sendo injetados simultaneamente no mesmo molde. É a mesma coisa, são 4 itens, 4 tempos padrões distintos e um único AE da injetora de plástico. E a montagem, né? A montagem se caracteriza por uma linha, mas que tem N postos de trabalho. Cada posto de trabalho tem ali a sua instrução de trabalho, cada posto de trabalho tem ali o seu desenho, cada posto de trabalho eventualmente pode ter o seu tempo de suboperação da operação de montagem. Então, o TOTUS MES, a versão nova, ele já traz esses templates para a gente arrastar e soltar componentes que vão facilitar a implantação desses diferentes processos do seu chão de fábrica, entre outros que eu naturalmente não estou citando tudo aqui que a gente tem condições de dar uma alta aderência. Com isso, a gente tem também uma digitalização dos postos de trabalho, mas agora eu estou falando da digitalização do abastecimento das linhas, né? Então, a gente também lançou nessa nova versão uma maneira da gente unir a jornada Lean, sabe aquela história de você faz um plano da produção, mas eu tenho que ter essa visibilidade aqui, ó, linha de montagem, por exemplo, eu estou vendo que veio lá do TOTUS, o PCP, o APS, a sequência programada, né, para cada uma das linhas. E por que é importante conhecer essa sequência, previsão de início e fim? Porque eu conhecendo essa sequência e os lead times de separação e abastecimento, o TOTUS MES dispara. Olha, eu estou olhando a minha fábrica, estou olhando o programa e você agora já está na hora de você separar o componente, a matéria-prima no seu almoxarifado. Olha, agora já está na hora de você transportar, né, seja em carrinho, com operador, coletor de código de barras, aqui com as telinhas, né, para ele confirmar que ele está retirando e está entregando, ou com robôs autônomos, né, gente? AGVs, AMRs, que cada vez mais são usados para a gente otimizar e automatizar, né? Um robô guiado, vamos dizer assim, autônomo, né? Que não precisa ali do empilhadeirista. Então, cada vez mais a gente está digitalizando esse processo de separação e transporte para sincronizar, né, o abastecimento das linhas com o início da ordem de produção lá no cockpit do operador.
Naturalmente, eu também tenho itens, porca, parafuso, arruela, que eu posso ter um simples Kanban eletrônico, né? Nem preciso olhar esse quadro Gantt e já estou disparando conforme ponto de ressuprimento, ou mesmo Pessoal, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Eu acho que deu uma travada ali, né, no som ali. Então, só um pouquinho. A gente vai dar uma olhada aqui junto com o Marcelo para ver se a gente retorna com ele. perdi a conexão de áudio, né? Então, se vocês quiserem me falar alguma coisa aqui, perdemos o Vol- áudio. Voltou o Voltou. áudio, gente? Voltou, Marcelo. Agora sim. Voltou? E vocês perderam Voltou. meu áudio quando? Quando tava ali naquela parte ali esses últimos que apareceram Da dos parte da slides. logística industrial, esse Da slide. parte, isso Tá aí. bom, desculpa, pessoal. Então, Rejuca 4.0, obrigado, Lutz. Bom, vamos lá. Então, eu vou repetir esse slide, gente, porque aqui no Rejuca 4.0, o que a gente faz? A gente recebe o programa de produção do TOTUS ERP ou TOTUS APS. E quando a gente recebe e distribui esse programa de produção no tempo, né, a gente tem, consultando a lista de material, os lead times associados, as tarefas de separação dos componentes no almoxarifado e as tarefas de transporte do almoxarifado para as linhas, o próprio TOTUS MES, ele dispara essas tarefas conforme esse programa. Está na hora de você fazer a separação, está na hora de você fazer o transporte desse material para o chão de fábrica, né? Para a linha que vai consumir esse material. E aqui o que eu estava falando é que esse transporte pode ser feito manualmente, né, com empilhadeiristas que vão operar com coletores radiofrequências e vão ter as telas ali para fazer a confirmação da retirada, a confirmação do abastecimento, mas também cada vez mais o TOTUS MES dispara essas tarefas para AGVs, para AMRs, os robozinhos, né, guiados autonomamente, que levam o material do almoxarifado automaticamente para os pontos de abastecimento nas linhas de montagem, por exemplo. Né? Então, a gente agora vai digitalizando e automatizando também as tarefas de abastecimento e quando eu produzo, né, eu identifico ali, por exemplo, um semi-acabado, eu também trago o semi-acabado aqui para uma tarefa de transporte, eu trago o produto acabado para uma tarefa de transporte, né, um semi-acabado para o próximo posto de trabalho, um produto acabado para o estoque de produto acabado. E isso tudo sendo monitorado, como eu falei há pouco, né, de paradas, OEE, eventualmente uma parada de máquina pode me levar a reprogramar aqui as tarefas de separação e transporte para eu não levar material para uma máquina que está parada. Né? Então, a gente vai repriorizar essas tarefas de separação e transporte de acordo com o andamento real ali da produção no chão de fábrica. Então, é uma maneira do TOTUS MES não digitalizar apenas o posto de trabalho, o TOTUS MES também digitaliza toda a logística interna da fábrica. Beleza? Então, esse daqui é todo o lado MES, né? Aqueles 4 pilares, eu passei brevemente por eles. Eu tenho aqui agora, do lado direito do outro slide, lembram? Eu tinha a plataforma IoT. A plataforma IoT, gente, na prática, ela é um ambiente de programação low-code, aonde eu construo dashboards personalizados com a vibração, temperatura do sensorzinho IoT que eu coloquei no meu motor elétrico, ou eu até mesmo crio apps industriais, né? Então, é uma maneira fácil de você criar um aplicativo para um celular, para um tablet. É uma maneira fácil de você não apenas integrar os sensores IoTs, mas também de você fazer o que a gente chama de uma integração horizontal. Eu posso conectar
a minha fábrica com o meu fornecedor de matéria-prima, eu posso conectar a minha fábrica com o meu operador logístico. Então, eu posso dar visibilidade daquilo que está no CLP, no MES, no ERP ou no sensor IoT para a minha cadeia de fornecimento. É isso que a Acatec, lá nos primórdios da indústria 4.0, falou que é a integração horizontal. É eu fazer a informação fluir em toda a cadeia em tempo real, além daquela informação que eles chamam de integração vertical, que é aquela informação que eu digitalizei dentro do meu chão de fábrica, ok? Então, a plataforma IoT é um módulo, né, adicional ali do TOTUS MES, que também disponibiliza isso para os algoritmos de inteligência artificial. E aí, o que é legal, né? No fundo, a gente pode ter dashboards em que eu estou trazendo a vibração, a temperatura, né, do meu sensor IoT, fazendo aqui no gráfico amarelo a predição, né, de como é que vai se comportar essa vibração, essa temperatura ao longo do tempo. Eu posso trazer os dados de ciclo do CLP da máquina, eu posso trazer dados do OEE, do próprio MES, e eu posso trazer dados de custo do ERP, para monetizar minhas perdas de produção, por exemplo, né? Então, a gente começa a ter aqui condições de criar dashboards em tempo real, mesclando diferentes fontes de dados ali do chão de fábrica, para criar um cockpit único para o operador, né? Olha que legal se o meu operador, além do OEE, a ordem de produção, ele também puder ver o ar comprimido, a água gelada, né? As utilidades ali da fábrica que são críticas para a performance da máquina dele. E a gente vai direto para o caso do Leonardo, que aplicou o TOTUS MES na fábrica da Santronic, e eu vou deixar ele contar essa história para vocês. Leonardo, você consegue ligar sua câmera, que eu não consegui ligar a minha? Se você conseguir ligar, pode ligar a sua, se apresente, por favor, e conta a sua história para o pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a TOTUS, a PPI, pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco aí dessa jornada que foi para nós da Santronic, né, entrar um pouco na indústria 4.0. Como você bem comentou aí, Marcelo, a indústria 4.0, quando a gente comenta, a gente fala um pouco dela, ela é bastante avançada, só que realmente até chegar lá a gente tem muitos ganhos, que foi o caso da Santronic, porque a gente foi nessa fase de digitalização, e foi muito interessante isso, e para mim vai ser, para nós aqui da Santronic, vai ser uma honra contar como é que foi isso, e a história da Santronic toda, como que foi que a gente entrou em nossa indústria, quão forte ela está hoje, tá? Bom, me apresentando, meu nome é Leonardo Nascimento, eu estou há 19 anos na Santronic, mistura muito a história, então estou há 19 anos, a Santronic tem 37 anos. Então, as histórias vão se misturando, porque eu acompanhei cada detalhe, então eu lembro de cada história, então eu lembro qual foi a primeira vez que nós ouvimos falar do TOTUS MES, da indústria 4.0, e qual era o nosso objetivo, com qual, e tudo que foi evoluindo. Então, desses 19 anos de Santronic, eu comecei na engenharia, minha formação é engenheiro eletricista, então eu estava na engenharia, fiquei 5 anos lá. Ao final da minha formação como engenheiro, fui convidado para assumir as áreas de produção. E aí a gente foi trabalhando e evoluindo cada passo, tá? Então a Santronic está há 37 anos no mercado, nós estamos oferecendo excelência na área médica, nós somos os atuais líderes aí do mercado de terapia infusional. Temos 6 sites, como eu estava falando, nós temos uma matriz e um centro de distribuição que estão ali localizados no Zona Sul de São Paulo, próximo do Autódromo de Interlagos. Nós temos nossa unidade Fabril aqui em Bragança Paulista, que foi inaugurada em 2013, e o nosso centro de distribuição no Nordeste, que atende a região. Além disso, nós temos uma filial na Colômbia e na Argentina. Ok? Deixa eu dar sequência. Ok. Os nossos produtos, nós somos líderes na linha de terapia infusional, que consiste na nossa linha de liderança, nós temos uma bomba de infusão, e nós temos os nossos descartáveis, que são os dedicados, os sets dedicados, que são instalados nesses equipamentos e que levam o medicamento de maneira controlada, segura e precisa para o paciente. Tá? Então, a Santronic é líder nesse mercado, então nós temos 2 negócios, basicamente, 2 unidades de negócio aqui na fábrica, sendo uma delas a linha de eletrônico, né, que é fazer a bomba de infusão, o propulsor, e a outra linha é o descartável, e é ali que nós temos que fazer o consumível para o equipamento, para o sistema de fusão, e aí nós fizemos vários avanços, e ali implantamos o nosso TOTUS MES.
O nosso avanço na área fabril, com a linha de produção de descartáveis, ele começa ali em 2013 com uma montagem muito manual. Nesse quadrante aqui da esquerda, aqui abaixo, ele era uma produção totalmente manual. Nós recebíamos as peças, integrávamos os componentes e seguíamos. Ao longo do ano de 2015 e 2016, que nós estávamos aqui na fábrica, nós recebemos uma missão, conversando com a presidência e diretoria, de avançarmos aí tecnologicamente a Centronic, até mesmo porque a gente precisava seguir com os avanços de acordo com o mercado também. Então, nós fomos para o mercado asiático, buscamos máquinas que pudessem fazer o nosso produto. Essas máquinas não são máquinas de prateleira, então a gente começou a mirar que a indústria 4.0 ia ajudar a gente em algum momento, porque não são máquinas de prateleira, a gente tinha que aprender sobre a máquina, a gente teve que fazer uma imersão na cultura, aprender língua, viajar realmente, ficar imerso ali na cultura asiática, e trouxemos para cá, com muito sucesso, aí, um parque de máquinas relevante, que hoje nós temos na Centronic, automatizando mais de 60% da nossa operação. E permitindo também que a nossa demanda aumentasse, a gente conseguisse suprir com o nosso espaço, com a nossa estrutura atual. Tá? Até então, quando todo gestor de produção que estiver aqui na sala, os colegas vão sempre saber que nós temos uma ordem de produção, tem documentação, nós temos que ter rastreabilidade. Então, eu brinco que numa produção nós temos 3 pilares, né? Que é produtividade, qualidade, rastreabilidade. Você não pode, para elevar um, abaixar o outro, né? Então, eu não posso, para aumentar a produção, parar de fazer registros. Ou para melhorar minha produção, eu baixo minha qualidade. Eu tenho que manter os 3 sempre em alta. Então, eu falo para todo gestor que trabalha comigo, eu falo que ele tem que equilibrar esses 3 pratos aí para não deixar cair. Mas, numa empresa da área médica, lidando com a Anvisa, com todos os sistemas, a regulamentação que nós temos aqui no Brasil, que é muito interessante e importante, nós tínhamos muitos registros para fazer, então nós tínhamos muitas ali folhas que tínhamos que marcar, então nós automatizamos o processo, tivemos um ganho de produção relevante sim, porém, ainda assim a gente estava fazendo setup de máquina, tinha que terminar de preencher relatório, tinha um tempo previsto, tinha que chamar o controle de qualidade, tinha uma área que a gente tinha que lançar isso daqui no sistema integrado nosso. Então tinha toda uma morosidade, vamos dizer assim, que a gente não conseguia enxergar. E foi quando a gente escutou falar do TOTUS MES, né, da PPI. Nós recebemos uma apresentação daí da TOTUS, conhecemos o Marcelo numa presencial, e ele mencionou que ele falou um pouco para a gente aí do clique, né? Todo sensor que você tem na máquina, tudo que faz um clique, você consegue medir, monitorar e extrair dados além da produção para o seu recurso. E foi então que nós instalamos o TOTUS MES e a coisa ganhou corpo com o que a gente precisava. Manter a produtividade, manter a rastreabilidade, manter a qualidade, mas ganhar celeridade na nossa operação. Os pilares que nós implantamos aqui, nessa primeira fase, que nós vamos expandir ainda mais, dados os ganhos que nós tivemos, foram os pilares de OEE, de produção, o pilar de manutenção e o pilar de qualidade. Tá? Então, hoje, o nosso colaborador de manutenção ele já anda com um tablet junto com ele para poder fazer os lançamentos da nossa manutenção, do que foi feito na máquina. O nosso responsável da qualidade, nossa pessoa que faz a inspeção de qualidade, ela já faz aí todo o seu lançamento com muito mais celeridade, aí, com muito mais agilidade na nossa operação. E tudo isso está com uma interface nativa com o RP TOTUS Proteus. Ou seja, que foi o que aí a gente foi cada vez mais vendo os ganhos para a nossa operação. Cada sensoriamento que a gente faz na nossa máquina já está no sistema Proteus, ou seja, quando eu acabo minha ordem de produção, eu só faço um clique no tablet e já encerrei minha operação. E a nossa geração, pessoal, eu falo muito isso, falo muito com o nosso TI, com a Bianca que está aqui na sala, ela me ajudou muito nesse processo de evoluir aí a nossa tecnologia. A geração ela mudou. Antigamente nós chegávamos no trabalho ou em casa para ver a notícia, a gente abria o notebook, o computador, o notebook, enfim. Hoje em dia ninguém faz mais isso. Hoje em dia é pelo celular, hoje em dia no máximo é pelo tablet. Quando tem que abrir o computador para fazer alguma coisa, a gente até tem preguiça, vamos dizer assim. Então não faz sentido a gente ter o nosso operador e ele ter que ir lá na máquina, num desktop, fazer lançamento.
Não, hoje todos eles andam com tablet, com celular, acompanhando todos os resultados. Antigamente eu tinha, e esse foi um pleito para a PPI também, foi, olha, nós temos 3 plantas aqui em São Paulo, tem hora que eu estou em reunião na matriz, e eu queria saber como está a minha máquina aqui em Bragança. Eu consigo ver pelo celular? Léo, consegue. Então, mudou um pouco o cenário nosso, mudou um pouco nossa geração. Então, tudo isso, os nossos recursos, nós obtivemos com o MES. Então, hoje eu monitoro, uma data interessante agora é final de mês. Então, eu já alinhei aqui com os gestores da fábrica que nós vamos até às 11h48 do dia 31 aqui agora medindo os resultados. Então, eles já sabem, todos das casas deles vão ficar monitorando os resultados para a gente saber os fechamentos, como foram. E isso o MES avisa a gente dos nossos dispositivos móveis. Os ganhos que nós tivemos, tá, pessoal? Falando um pouco dos ganhos aí, tudo que nós tivemos de ganho com esse projeto. Basicamente, a gente vai destrinchar um pouco, mas vamos falar de redução de lead time na fabricação de produtos. Então, assim, dos nossos produtos, quando você recebe matéria-prima, o tempo que é da matéria-prima se torna um produto acabado, ele reduziu. E por que reduziu? Porque nós conseguimos uma melhoria na nossa manutenção preventiva através dos dados extraídos nas manutenções corretivas do MES. Como isso, Leonardo? Eu comentei no início que a minha máquina ela foi vinda de Taiwan, que nós fizemos uma imersão e toda essa questão. Não tínhamos o histórico dessas máquinas, tivemos que mergulhar na cultura, aprender, falar com o desenvolvedor. Não são máquinas de prateleira, então imagina que você compra um carro e ele não tem o histórico de quanto que você tem que trocar o óleo ou fazer manutenção nele. Então você vai, tentativa e erro, né? Você vai com uma previsão, mais ou menos, e as coisas vão acontecendo. Onde que o MES entrou, que ajudou demais a Santronic nesse sentido? Quando eu faço uma manutenção corretiva, eu consigo registrar todos os meus dados. Então, semanalmente, os gestores fazem análises das causas raízes, o que mais tem impactado nossa produtividade, e eles conseguem pegar aquele dado, aquele sensor que mais deu problema na semana 32, por exemplo, e colocar ele como um ponto de preventiva para a semana seguinte. E aí a gente consegue evoluir todo o cenário. Então, a gente conseguiu reduzir o tempo de setup das máquinas. Por quê? O tempo entre uma finalização de uma OP e o início de uma outra OP, ele é demorado se você não tem uma integração nativa com o Proteus. Porque por mais que você tenha um sistema RP, você vai ter que fazer o lançamento dessa OP, você vai ter que dar baixa nela, você vai ter que fazer todo o processo informatizado da sua fábrica, mas quando você tem um MES, você aperta o botão no tablet, é um clique só e tudo está encerrado. E você já tem uma OP na sequência, na fila, para você começar. Então, são 2 cliques, né? Eu costumo dizer aqui na fábrica que o custo do clique ele é caro. Então, quanto menos cliques você der para ter um resultado, melhor. Com isso, nós tivemos um aumento de 28% na disponibilidade das máquinas. Isso melhorou demais, porque eu consegui ter uma corretiva mais assertiva, uma preventiva mais assertiva, menos paradas de máquinas, menos tempo de setup de máquinas, mais disponibilidade, mais máquina produzindo. A nossa inspeção de qualidade ela teve um ganho de capacidade também, porque você imagine que no nosso sistema padrão, nós temos que acabar uma OP, mandar um sinal para o controle de qualidade, que seja por e-mail, ou chamar, ou ligar para que ele venha inspecionar o seu lote, esperar ele fazer o lançamento e depois aguardar o resultado para você ter essa peça liberada para você seguir com o seu processo. Imagine que agora, quando você acaba o lote, o seu controle de qualidade recebe um Teams, recebe um e-mail automático daquela máquina, já falando que o lote está disponível para ele fazer a inspeção. Isso ajuda porque ele não depende do nosso operador. Automaticamente, quando a gente encerra a ordem, o e-mail já está na caixa de controle de qualidade, que já pode fazer toda a inspeção e seguir com a liberação. A interface de liberação também, ela é mais rápida. Por quê? Porque você consegue, ainda que nós tenhamos toda a interface do ERP TOTUS, a interface do MES, ela é no clique, ela é interativa para que o inspetor possa ter mais agilidade. Então, a gente conseguiu ganhar 1h30 por dia na nossa inspeção, então isso aumentou a nossa velocidade aí, de liberação de produtos. Então, nós tivemos uma redução de 40% nos lançamentos dos resultados, porque se você tem uma interface melhor, menos cliques, mais agilidade. O nosso processo de fechamento mensal, que todo final de mês nós fazemos um fechamento mensal para verificar nossos estoques, contabilizar tudo e começar um mês com tudo bem assertivo e seguro, ele foi mais rápido também, porque ao final de todo mês nós tínhamos ali ordens de produção aguardando apontamento, ordens de produção aguardando finalização,
Hoje, como tudo é instantâneo, quando a gente acaba um fechamento, acaba uma ordem de produção, com o último clique, ele está disponível para fazermos aí o fechamento no sistema. O nosso aumento do OE foi de 24%. Então, todo isso, esse todo fez o nosso aumento de OE em 24%. Ou seja, o nosso objetivo inicial, que era aumentar a produtividade por metro quadrado, porque hoje em dia o metro quadrado ele custa. Então, quanto mais você puder aumentar a sua produtividade na sua planta no metro quadrado, melhor para você. Caso você tenha que investir em estrutura, e foi o que nós passamos numa pandemia, por exemplo, que a Zatronic foi muito atuante, você não pode não ter tempo hábil para poder atender a sua demanda. Agora, quando você consegue atuar no seu metro quadrado, aumentar a produtividade, você está disponível, você está disposto para quando levar a demanda. E foi o objetivo da Centronic, que foi o que nós usamos e realizamos. O nosso payback do projeto foi de 2,6 meses, o que nos permitiu olhar para frente, reinvestir esse payback, reinvestir esse retorno que nós tivemos em novas linhas, novos produtos, novos caminhos e novas tecnologias. Dentre elas também um novo passo, um novo avanço na jornada da indústria 4.0, porque a nossa ideia na fábrica é deixar a Centronic cada vez mais integrada com a tecnologia que temos disponível. Obrigado, pessoal. Ficam aqui os nossos contatos, todos os sites da Centronic, a nossa rede social para vocês verem nossos produtos. Obrigado. Eu vou deixar a palavra agora com o Marcelo para que possa dar sequência. Obrigado. Fantástico e muito obrigado, Leonardo. É muito inspirador. E eu vou aproveitar para que as pessoas que quiserem fazer perguntas, usarem aqui o nosso bate-papo e a gente vai respondendo. Deixa eu ver aqui se eu também consigo colocar a minha tela com os meus contatos, mas a gente pode usar esses minutos finais para isso, tá bom, gente? Se vocês quiserem, a gente vai respondendo aqui na sequência, beleza? A minha tela deve ter voltado para vocês e só retomando um pouquinho da minha última fala, eu gostaria de deixar claro para vocês que a gente tem junto com a TOTVS uma série de ofertas que vão ajudar vocês aonde quer que você se encontre no seu nível de maturidade e que vai garantir um passo a passo aí de sucesso ao longo da sua jornada, né? Colocando aqui agora também os meus dados de contato, mas o importante é vocês fazerem as perguntas. Estamos abertos aqui, eu e o Leonardo, para a gente responder. Vocês podem fazer pergunta para eles, podem fazer pergunta para mim, e aí a gente vai respondendo. Leonardo, você está me ouvindo? Você está com o seu áudio aberto também? Está aberto, Marcelo, estou disponível. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que vocês convenceram a alta direção da empresa a fazer esse investimento? Olha, Marcelo, eu lembro que quando nós tivemos as primeiras conversas, o investimento ele veio porque eu falei com o presidente, eu não esqueço até hoje a frase que eu falei para ele, que eu falei, olha, a gente está com a fábrica crescendo e temos fábrica e operações em outros sites, não só em Bragança Paulista. Então, eu precisaria muito ver os resultados da fábrica no meu celular. E aí, a gente tinha uma piada interna que falava que meu celular era o mais caro da Centronic. Mas só foi uma piada interna porque todos têm acesso a esses dados. Esse foi o primeiro, mas obviamente não foi o fator preponderante, Marcelo. Por quê? Porque o que fez a gente também entrar nisso foi falar o quê? Nós vamos conseguir produzir mais com o recurso que nós temos hoje. Porque, de fato, o que acontece? Nós colocamos as máquinas no nosso site, só que nós temos uma estrutura, um tamanho que para aumentarmos ela, leva tempo, investimento e muito maior do que o investimento no MES. Então, quando nós tivemos uma solução que você consegue aumentar a produtividade dentro do seu recurso, dentro do seu espaço, sem precisar aumentar ele, aí foi o fator decisor para a gente conseguir seguir com ele. E agora, né? Essa alta direção, eles se reconhecem numa jornada, né? Eles estão entendendo que isso daqui é apenas um passo, né? Mas que o futuro da indústria depende dessa evolução. E como é que está essa visão agora, depois de um projeto de sucesso? A Centronic, ela tem uma característica muito interessante, Marcelo, que é assim, eu estou aqui há 19 anos, então toda a minha carreira foi aqui dentro, acompanhando a evolução. Mas eu brinco que a gente é assim com investimentos, né, em tecnologia.
A gente coloca o pezinho, como se fosse colocar um pezinho numa piscina, depois que a gente viu que dá certo, a gente mergulha. Então, a gente está muito agora aberto para ver os próximos passos e ansiosos, né? Já alinhamos com a Bianca, que está aqui com a gente, ela já está em contato com a PPI para a gente poder colocar ali novos pilares, porque a gente viu que sim, é possível, e a indústria 4.0 como jornada, ela não tem ganhos só no final, quando você implanta tudo. Você tem ganhos na jornada. E isso para nós é muito interessante. Fantástico, fantástico. Vamos ver se chegou aqui alguma pergunta. Existe algum comparativo do sequenciamento enviado ao PPI pelo APS com o realizado? O Lutz Gunther está perguntando isso. Eu não sei se a própria Santronic usa o APS, né? Então, deixa eu responder um pouco isso, depois você pode falar a sua visão, Leonardo. Mas respondendo ao Lutz, o comparativo do sequenciamento e o realizado, Lutz, você pode fazer isso nos seus relatórios ali no próprio PCP, e como eu te mostrei, a gente tem sim o que a gente chama de Reijunca, né? O Reijunca, ele é uma visualização do curto prazo ali, né? Do programa agora, do horizonte, né? O horizonte no curto prazo da máquina. Então, a gente consegue sim mostrar o planejado e o realizado, mas é importante você ter essa visão de que tudo isso retorna para o PCP. E lá você tem uma riqueza de relatórios, né, de PCP entre o planejado e o realizado, que também podem ser explorados. Então, você vai ter visão completa nos relatórios do PCP, do seu ERP, além de uma visão assim de curto prazo, né, daquilo que está ali acontecendo no chão de fábrica, o impacto disso no seu programa, tá legal? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas você vai acabar fazendo essa consulta nos dois ambientes, tanto no MES quanto no próprio ERP. Mais alguma pergunta? Nós chegamos aqui ao final do nosso horário e eu acho que a gente pode também responder essas perguntas depois por e-mail. Quem quiser, fica à vontade para trazer essas perguntas. E eu agradeço muito a organização da TOTUS, Robson Klug, agradeço muito a apresentação do Luciano. É uma experiência rica, né, que eu falo assim, cumpre a missão de desmistificar a indústria 4.0, né, de mostrar como a jornada pode ser feita com simplicidade e sucesso no seu passo a passo. Muito obrigado, Leonardo, parabéns à Santronic e obrigado a todos, nos vemos na próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Parabéns aí. Tchau, tchau.